Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para apresentar para vocês mais uma super aula direcionada para o concurso do Banco do Brasil 2014-2015. Aula que nós iremos abordar o assunto atualidades do mercado financeiro. Nessa disciplina, nesse módulo especificamente de atualidades, nós queremos manter a nossa tradição aqui no LAC Concurso. Qual que é a tradição? Acertar todas as questões de prova. Professor, como assim acertar? É muito simples, né? Às vezes o aluno olha assim, atualidades do mercado financeiro, acha bastante subjetivo porque você não consegue encontrar essa matéria em um livro, em uma apostila. Isso mesmo, mas por quê? Porque o nome diz atualidades, tem que ser aqueles assuntos relevantes. E o professor tem que ter uma sensibilidade, tem que ter uma experiência para poder trilhar aí, separar as notícias, né? E nós aqui do LAC Concursos, graças a Deus, nós conseguimos aí, nos últimos concursos, acertar todas as questões. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos abordar um assunto, potencial questão de prova, pode ter certeza disso, que é chamado meta de inflação, né? Meta de inflação, e também já aproveita a oportunidade que no dia 9 de janeiro já foi lançada a inflação, já foi publicada a inflação de 2015. Tá? E pode ter certeza que o examinador, principalmente no perfil da banca 6 Gran Rio, gosta de fazer essas perguntas pontuais. Pode querer saber de você qual que é o percentual da inflação de 2015. E nessa aula aqui a gente vai passar para vocês essa informação. Tá certo, galera? Vamos lá. Mas antes, quero fazer um convite para a galera aí que ainda não está matriculado no LAC Concursos. Nosso curso completaço do Banco do Brasil 2014-2015, altamente competitivo. Pode ter certeza que é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, pelos nossos números, pelos nossos resultados aí. Lançamos aí a turma 2 a pedido de muitos alunos aí que não querem começar atrasado. Turma 2 começa os trabalhos dia 19 de janeiro e vai até a véspera da prova, dia 15 de março, né, dia 14 aí. Tá certo? Precinho camarada, melhor custo-benefício da internet, 10 mensalidades de R$25 aí, menos que R$1 por dia, né? Quero aproveitar aí e fazer um chamamento para vocês aí. Quero aproveitar e oferecer mais um serviço gratuito para a galera, tanto os alunos matriculados lá em concursos, tanto aqueles alunos que nos acompanham via Facebook, via como é que é o nome aí? Via YouTube, né? Só cliquei lá para o nosso site, que é o lacconcursos.com.br. Clica em mini simulados, nós vamos disponibilizar aqui vários exercícios, treinos, né? E principalmente o duelo, né? O que é o duelo? A gente vai fechar uma turma, né? Por exemplo, 250 alunos. Esses 250 alunos vão fazer o duelo. São 60 mini questões com um comando bastante curto e 4 alternativas, né? 4 alternativas, e o aluno faz esse mesmo duelo para todos os 60 alunos, e nós iremos aí, o primeiro colocado vai ganhar uma camiseta do LAC Concurso. Olha só, 250 Banco do Brasil, e nós iremos fazer o seguinte: terminou isso aqui, nós vamos lançar outro com 350, depois 450, até a véspera da prova. Então depende de vocês aí. Vamos participar, isso aqui é um treino muito importante, e me comprometo de colocar aqui também, ó, disciplinas aqui, ó, conhecimentos bancários, inglês, atendimento, cultura organizacional. Nós iremos fazer aí vários mini simulados para vocês, com vários produtos interessantes aí. E mais uma informação, se você está querendo buscar informações do Banco do Brasil, nós lançamos agora, 2015, o nosso blog, conteúdo escrito do LAC Concursos. Ainda está começando, mas vai lá, dá uma clicada, se cadastra no site para receber informações aí super atualizadas. Tá certo, galera? Olha só. Graças a Deus, muito obrigado aí pela participação de vocês, tanto os nossos alunos matriculados, e aqueles alunos que nos acompanham via Facebook, nos acompanham aí via YouTube, né? Professor, por que o senhor fala via Facebook? Porque nós temos uma página exclusiva do LAC Concurso do Banco do Brasil no Facebook. Professor, é isso aí. E a gente está chamando aí os alunos para participar dessa matéria.
como disse para vocês, a de atualidade do mercado financeiro, você não encontra essa disciplina em uma apostila, em um livro, né? Nós temos que produzir esse conteúdo, e para produzir esse conteúdo, nós contamos também com a ajuda de nossos queridos alunos, que sempre nos estão sugerindo aí algumas pautas interessantes, né? Eu recebo várias pautas por dia e a gente seleciona uma delas aí. Inclusive, depois dessa aqui, eu vou gravar outra que é Banco do BRICS, está na agulha aqui, que foi também sugestão de aluno, né? Então aqui, o Wellington Joaquim, um forte abraço, garoto, muito obrigado aí. Ele mandou para a gente aí, boa tarde, segue uma dica para, quem sabe, uma aula sobre este assunto, que ele fala assim, inflação fecha em 2014, 6,41 abaixo do teto da meta. Com certeza, assunto muito importante, nós vamos comentar isso aí. Valeu, Wellington, hein? E você pode estar participando, né? Gente, vamos lá, vamos começar um negócio aqui, vamos começar. Inflação, tá? Inflação é ponto fundamental, porque inflação tem tudo a ver com o sistema financeiro nacional. Gente, a inflação impacta diretamente no sistema bancário. Professor, por que a inflação impacta diretamente no sistema bancário? Porque a inflação regula diretamente a política de juros. Professor, como é que os bancos são remunerados? Através de juros. Então a inflação é ponto fundamental aí na vida dos bancos. Por quê? Porque a inflação ela vai impactar lá na taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de referência da economia. Tá certo? Então isso é muito importante, cara. É muito importante o governo aí ter uma atuação muito grande, um compromisso governamental com a inflação. O Brasil, até pouco tempo atrás, viveu aí momentos de hiperinflação. Eu tive aí a oportunidade de conviver nesses períodos, e preparando essa aula aqui, eu me recordei que em março de 1990, nós chegamos aí um teto de 86%, 83%, algo assim, da inflação em um único mês. Eu lembro muito bem desse mês, né? Foi arrasador, foi uma notícia assim muito triste, né? Apavorante, né? Foi essa notícia. E graças a Deus temos aí um ano de estabilidade, mas inflação é assunto de pauta, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui. Tanto é que o noticiário, os últimos tempos aí, cara, toda semana tem uma matéria sobre isso. Por exemplo, eu já tinha separado essa aula aqui, né? Eu separei essa aula do dia 5 de janeiro. Mercado reduz a previsão do PIB e vê inflação de 6,56% em 2015, né? Só que veio no dia 9 essa outra notícia, né? O link da notícia, que olha só, no dia 9 às 11h40, né? Inflação fecha 2014 com 6,41% abaixo do teto da meta. O número é o mais alto desde 2011. Em 2013, IPCA ficou 5,91%. De novembro para dezembro, a taxa acelerou, pressionada por transportes, né? Então aqui está a notícia, né? Ok, bacana, né? Então, primeira coisa que o aluno deve saber aqui por essa inflação, né? Primeira coisa, não sei se vocês perceberam aqui, que a inflação tem um indicador, tem um índice, né? Olha aqui, o índice, está aqui. Cadê o índice do cara aqui? Aqui, IPCA. Professor, o que significa esse IPCA? Está aí. Então é o seguinte, esse índice aqui, IPCA, tá? Nós temos outros índices, por exemplo, INPC, um outro índice. Nós temos vários outros índices aí que vão calcular a inflação. E pode ter certeza que cada um índice desse vai dar um valor, vai ter um número diferenciado, né? Vai ter um número diferenciado. Você vai para a prova do concurso, você vai para o sistema bancário, você tem que ver o seguinte: qual que é o índice oficial utilizado no Brasil para atualização dos contratos governamentais? Está aqui, IPCA. Então, o IPCA é o índice oficial, tá? Pode ter o INPC, tem o outro, IBGE não sei o quê, tem vários outros índices que vão mensurar a inflação. Isso pode ser questão de prova, meu filho. Então, lá na prova, César Graham gosta de perguntar isso. Quem que mensura, qual que é o indicador, o índice, não sei o que lá, que calcula, oficial da inflação, que reajusta os contratos, não sei o que, qual que é? Esse cara aqui, olha só,
IPCA. Pronto, é uma informação importante. Professor, assim que você fica competitivo, sim. Essa informação que eu passei para você tem que saber estudar, cara. Tem que ter o seu caderno. Está com o seu caderno aí? Só você assistir a aula por assistir não vai fazer você ficar competitivo, vai fazer você perder tempo. Você tem que ter a aula, você tem que ter o resuminho. Então lá, ó, tópicos importantes de atualidade. Isso aqui é um tópico importante. Quem que define é o IPCA. Então está aí o IPCA que define esse índice, uma informação importante. Outra informação importante que você deve levar para a prova. Já temos aí o dado da inflação. Qual que foi o valor da inflação? 6,41% em 2014. Então, só por essa manchete aqui, eu enxergo 2 pontos de perguntas aí importantes: o índice IPCA e o valor da inflação oficial, que ficou em 6,41%, né? Professor, cadê o famoso link? Está aí o famoso link, né? O famoso link, né? Professor, na inflação aqui, eu vi um negócio chamado teto da meta. Exatamente, teto da meta, né? Como é que funciona esse cara aí, professor? Funciona da seguinte maneira, né? Nós temos a meta da inflação, certo? Tá? A meta da inflação é 4,5%, certo? Aí você tem aqui, ó, um teto, tá? De 6,5%. E você tem aí um valor mínimo, né? Que é 2,5%. O ideal da inflação é a meta central, é aqui. Esse aqui é o valor, né? Ideal. Professor, se a inflação for, olha só, professor, 0,3%, o governo não quer isso. O governo não quer isso, porque esse cara aqui significa deflação. E nós vamos estudar isso nessa aula, né? Ou seja, o examinador pode querer cobrar de você que você tenha um senso crítico, né? Ué, por que, professor, inflação de 0,03% ao ano não é bom, não? Os países da Europa, depois da crise de 2008, 2009, né, estão lutando para sair desse quadro de deflação. O que é o quadro de deflação? Você tem uma grande oferta e você tem pouca demanda. O certo é você equilibrar a curva da oferta e a curva da demanda. Quando você tem inflações elevadas, significa que você tem, ó, pouca oferta e grande demanda. Pouca oferta e grande demanda, algo que é majoração dos preços, né? Então aí, essa aqui é a meta. Então a inflação ficando aqui, ó, nesse patamar aqui, ó, 6,41%, significa dizer que a inflação, ela ficou dentro do teto estipulado máximo de 6,5%. Tá? Que, na minha opinião, tá certo? Não só a minha opinião, mas a opinião geral dos economistas, na qual o professor também aí compartilha, uma inflação, um valor bastante elevado, né? Então tá aí para vocês isso, né? Professor, beleza? Beleza. Então vamos lá, recordando, meta central, 4,5%, isso aqui é o ideal, o próximo disso, né? Baixo, 2,5% e acima, 6,5%, né? Bacana? Fechou, né? Então você já sabe da meta, você sabe do teto. Olha quantas informações preciosas você deve fazer, né? Professor, esse sistema de meta inflacionária, aqui o link da matéria, né? A partir de quando começou a valer esse troço de meta inflacionária, né? Olha só, desde 1999, né? Então o Armínio Fraga, presidente do Banco Central, junto com Pedro Malan, ministro da Fazenda, né? Eles estipularam isso, de lá para cá manter, houve a manutenção, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu sei aí que está bastante pequenininho aí, então só entender esse quadro aqui para vocês terem uma... Em 1999, começou o sistema de metas de inflação no Brasil, tá? Pode ser pergunta de prova? Claro que pode saber, né? Quando que começou o sistema de metas no Brasil? Você tem que saber essa análise histórica. Quando? 1999, a meta era 8%, né? Podendo variar para 6% e para 10%. Primeiro ano, não bateu, não ficou no centro na meta, mas ficou dentro do patamar aceitável. Aí, olha só, né? Aí a meta aqui, ó, em 2002 passou para 3,5%, né? Só que
o realizado em 2002, ano eleitoral. Todo ano eleitoral acontece esses picos aí, né? Aliás, todo não. É um fator importante, ó, foi para 12,53 a inflação nesse ano, né? E aí tem indo, ó, foi indo, né? A meta, esse aqui é o realizado, né? Aí chegou em 2006, ó, em 2005, isso é muito importante, pode cair. Desde 2005, a meta central da inflação é 4,5%, tá? 4,5%. Em 2006, foi o menor índice da inflação no período, 3,14% no ano, né? 2006. Aí, de 2006, né? Olha só, a partir de 2004, né? A inflação aqui, ó, começou a ficar sempre na meta inflacionária, né? E aí nós temos aí o gráfico, né? Ó, 6,5% em 2011, 2010 5,91, né? Aqui tá aí, chegamos aqui a 6,41% a inflação oficial de 2014, tá? Gráfico atualizado dia 9 de janeiro, né? Tá certo? Professor, e a inflação dos últimos anos? Aqui é importante, cara, olha só. Ó, 2014, 6,41. 2013 eu acho importante vocês terem esse número na cabeça para a prova. 5,91. 2012, 5,84. 2011, 6,5. 2010, 5,91. 2009, 4,31. 2008, 5,9. 2007, 4,46. E 2006, 3,14. Né? Então é histórico da inflação, né? Bacana, fechou? Olha quantas informações importantes aí, né? O que provocou a inflação de 6,41%? Aí a notícia vem explicando, vocês obrigatoriamente vão ter que clicar nessa notícia para você ler o restante dessa notícia, porque depois disso aqui eu vou fazer uma explicação para vocês sobre esse regime de metas inflacionárias, o porquê isso, o que acontece quando o Brasil não bate a meta, o que acontece quando você está abaixo do piso, né? Teto é em cima, 6,5. Qual que é o piso da inflação? 6,5. Qual que é o piso? O piso é o baixo, é 2,5. Né, a meta central, 4,5. A gente vai falar cada uma dessas variáveis para vocês terem uma visão mais aprofundada sobre isso e ter conhecimento, discernimento suficiente para matar qualquer questão de inflação na sua prova. Né? O aumento dos preços de alimentos e de habitação não deu trégua para o bolso do brasileiro ao longo de 2014 e contribuiu para que a inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Então, o IPCA é o índice oficial. O que significa IPCA? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Tá? Nós temos outros índices, já disse. E a banca Sens Gran Rio não se assustem na prova. Ela pode perguntar exatamente isso. Acumular-se alta de 6,41, a maior desde 2011, né? Que 2011, ó, 2010, 5,10, 2011, 6,5, né? Apesar do avanço em relação a 2013, quando a taxa chegou a 5,91, a inflação ficou abaixo do teto da meta do Banco Central de 6,5% ao ano. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Estatística, Geografia e Estatística, IBGE. A estimativa mais recente do mercado financeiro, divulgada pelo Boletim Focus, apontava que o IPCA deveria ficar entre 6,39 no ano passado. Já a previsão do Banco Central era de uma taxa acumulada de 6,4. A última previsão feita pelo Ministério da Fazenda foi o IPCA acima de 6,4, mas sem estourar a meta. Está aí para vocês aí as previsões dos economistas, né? Então é importante, né? Eu particularmente achava que este ano, ano passado, 2014, nós iríamos estourar a meta devido a vários fatores que nós acompanhamos na economia, mas graças a Deus ficou aí dentro da meta. Bacana, ok. Agora vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que voltar lá, clicar naquele link e ler o restante da notícia, tá? Porque agora nós vamos falar sobre meta de inflação. Tá. Vamos lá. Primeira coisa, cara. Você já se perguntou? Primeira coisa. O Brasil sempre teve essas metas de inflação? Não.
Quando que foi instituídas as metas de inflação? 1999, né? Mas você já se perguntou por que o Brasil adota o regime de metas de inflação? Né? Já se perguntou isso, né? Olha que pergunta top, cara. Né? Todo esse material aqui está lá no G1, naquele link. Eu trouxe para cá e trouxe uma linguagem mais didática para vocês aí, que não são da área da economia. Quero explicar para vocês, né? Então, por quê, né? Antes de falar o porquê, quero um pequeno histórico, depois no outro parágrafo explicando. O sistema de metas foi adotado como segurança para evitar o risco da hiperinflação. Por que tem segurança para evitar riscos de hiperinflação? Como a inflação no Brasil, ela tem um eficiente controle de mensuração, ou seja, todos os meses nós temos aí, tem prévia, tem o mês, tem tudo. Então o Brasil trabalha para ficar dentro da inflação. É claro que o país tem instrumentos para manter a inflação, que a gente vai explicar para vocês. Então, segurança para evitar o risco da hiperinflação, que atingiu o país nas décadas de 80 e 90 e só foi freada com o Plano Real em 1994, após os preços terem chegado a subir 82,4% somente em março de 1990, né? Então olha aí, né, cara? Ó, né? 82,4% em março de 1990, né? Não sei se vocês lembram, né? Eu acho que muitos aí que estão me assistindo não tinham nem nascido, né? Só para contar um pequeno histórico aqui. Em março, só para vocês terem uma ideia, ó, no dia 15 de março, certo? De 1990, foi a posse de Fernando Collor de Mello. Saía Sarney e entrava Collor, né? Tá aí para vocês, né? Saía o Sarney, entrava Collor e a inflação aí 82,4%, né? E esse cara aqui, ele tinha que tomar medidas drásticas, né? Então, olha aí para você, né? E aí, claro, teve aí o plano Collor, que não deu certo, né? Teve vários planos aí. E essa inflação só foi controlado com o Plano Real aí. Graças a Deus, né? Temos aí até hoje aí o Plano Real, né? Graças a Deus. Então, só para ter um contexto histórico, né? A meta serve para dar previsibilidade ao mercado. É uma garantia que o Banco Central não vai deixar a inflação fora de controle, explica o economista da LCA Investimento, Francisco Pessoa. Ela é importante como referência, por exemplo, nos contratos financeiros que prevêem a correção monetária pela inflação. Então está aqui para vocês, por que trabalhar em regime de metas. Parabéns aí para quem instituiu isso, isso é maravilhoso, né? Ok? Ok. Tá, tudo bem. Professor, então vai lá, os economistas do Banco Central estipulam a meta, faz cálculo que não acaba mais, beleza. Mas professor, qual que é o principal instrumento, professor? Quem que controla a inflação, né? Qual que é o instrumento mais eficiente para domar essa inflação? O que o governo faz para atingir a meta, né? Pô, cara, isso aí é pergunta de prova, né? Que a gente vai fazer um especial para vocês, taxa Selic, né? A taxa Selic, na altura do campeonato, nossos alunos aqui do Lá Concurso sabem que quem define a taxa Selic é o cara chamado de Copom, né? O Conselho de Política Monetária, Copom, do Banco Central, é o responsável por tomar as medidas necessárias para garantir que a inflação fique dentro desse patamar. Olha aí, linkando inflação com o sistema financeiro. Esse sujeito aqui, o Copom, vai definir a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Fundamental. Fundamental. Né? Professor, aumento da taxa Selic tem consequências. Diminuição da taxa Selic, né? Está aqui. Tem sequência. Por exemplo, você quer abaixar, a inflação está alta. Está com um índice alto, você quer abaixar a inflação. Você deve diminuir a taxa Selic ou você deve aumentar a taxa Selic? Se você quer diminuir a taxa Selic, você vai ter que aumentar. Desculpa, você quer diminuir a inflação,
você vai ter que aumentar a taxa Selic. Professor, né? Tá aí, é isso que funciona. Então você aumenta a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, tá? Aumentando a taxa Selic, você vai perceber o seguinte, você vai deixar o dinheiro mais caro. Deixando, por quê? Porque o dinheiro ele é remunerado por juros. Isso aqui é a taxa de juros da economia brasileira. Se você for analisar, na outra aula que a gente vai falar especial da taxa Selic, você vai perceber o seguinte, meu filho. Você vai perceber que a taxa Selic já vem no histórico gigantesco de aumento. Tá? Preparei a taxa Selic porque está previsto agora para o mês de janeiro, há mais uma reunião do Copom. Aí eu quero, no mínimo, vai manter a taxa que já está lá, ou vai aumentar 0,25%. Essa tem sido a tendência do Copom em relação a. Por quê? Você aumentando a taxa Selic, cara, você controla o que é a inflação. A inflação para manter o quê? Dentro da meta. Dentro da meta, tá? Professor, mas eu quero saber uma coisa, professor. Professor, dá uma explicadinha rapidão para a gente da taxa Selic aí. Como que isso impacta nos bancos, né? É muito simples, né? Então, olha só. Olha só, meu filho. Olha só. Então, você tem aqui a taxa. Recebi uma mensaginha aqui. Beleza, nada importante. Ó, taxa Selic. É a taxa de referência. Vamos supor que a taxa Selic esteja em 11,25% ao ano. Beleza. Aí é o seguinte, você tem um dinheirinho aí guardado. Você tem 10 mil aí guardado, suas economias. Se você colocar debaixo do colchão, ele não vai render nada, não é isso? Ok. Aí você faz uma aplicação. Eu digo para você, a sua aplicação que você faz lá no sistema financeiro, lá nos bancos, você tem que ter uma referência se essa aplicação, ela está te dando os rendimentos justos, né? Então é o seguinte, se a sua aplicação tiver, com os rendimentos abaixo que a taxa Selic, você está tendo uma péssima aplicação, tá? Se a sua aplicação está acima da taxa Selic, né? Você está tendo uma boa aplicação. Lógico, quanto maior, melhor. Então, isso aí, olha só para você ver como essa taxa Selic influencia. Tá certo? Então, influencia, né? Professor, taxa Selic. É claro que o banco vai fazer a captação, né? Aumentou a taxa Selic, vai aumentar a remuneração dos fundos e, claro, os juros que vão ser cobrados nos empréstimos também serão majorados. Né? Os juros cobrados pelos empréstimos. Por quê? Vamos supor o seguinte, você aqui aplicou 10 mil reais, uma taxa de 12% ao ano. O banco, né? O banco vai receber esse dinheiro de 10 mil para você e ele, com certeza, ele vai emprestar, olha só, para esse outro sujeito, tá? Os 10 mil, só que a taxa, você aplicou aqui, aplicação, né? A taxa, né? A taxa será mais de 12%, né? Você pode ter certeza aí que a taxa anual aqui desse cara aqui, né? Qualquer banco aí, uma taxa assim, por ano, a taxa real, a taxa efetiva por ano aí, pode ter certeza que 30% ao ano. Pode ter certeza disso aí. 30% ao ano. Ou seja, ficou caro. Se a taxa Selic está abaixo, né, chegou a ter 4% ao mês a taxa Selic, né? Aí o que acontece? Empresta o dinheiro, fica mais caro. Ou seja, você equilibra. O que acontece, cara? Com juros altos, o dinheiro fica mais caro, então você perde poder de consumo. E aquele cara que tem dinheiro, ele não investe, ele poupa, porque o juros está alto, ele tem mais vantagem em você estar aí aplicando esse dinheiro, tá? Você aplica esse dinheiro. Então, ou seja, a economia aí, né? Então a taxa Selic, sem dúvida nenhuma, é um grande instrumento do Banco Central para o controle da inflação, para manter aí a inflação no patamar.
ok? Então, quem que controla a taxa Selic é o Copom. Qual o principal instrumento é a taxa Selic? Vamos lá. Aqui, o principal mecanismo para manter a inflação sob controle no Brasil é a taxa de juros. Toda vez que os preços sobem acima do nível esperado, o Banco Central intervém com a elevação da taxa Selic. Isso faz o crédito ficar mais caro e incentiva as pessoas e as empresas a gastarem menos. Se todos gastam menos, a tendência é que os preços também subam menos. Ok, tá? Professor, o que é o centro da meta? O centro da meta, hoje, qual que é o valor do centro da meta? 4,5%. Professor, isso pode ser questão de prova? Claro, o César Granrio gosta de perguntar isso. A inflação a ser perseguida no centro da faixa de tolerância criada para a oscilação dos preços, explica a pessoa, a taxa exata de inflação no qual o BC mira. Desde 2005, o centro da meta se mantém em 4,5%. Então, qual que é a meta? 4,5%. Aí você tem uma tolerância para baixo, 2 para baixo e 2 para cima. 2,5% a 6,5%. É tolerância, né? Mas a meta mesmo é 4,5%. O que é a margem de tolerância? Nós já explicamos isso, né? Vou só colocar no papel. É aquele espaçozinho tanto para mais quanto para menos de 2 pontos. A regra diz que a inflação pode ficar até 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo do centro da meta. Na prática, essa regra, a inflação anual, não pode ficar abaixo de 2,5% e nem ultrapassar 6,5%. Em 2005, o país esteve mais próximo do centro da meta para o ano, de 4,5%, com a inflação anual de 6,46%, né? Então, a meta é 4,5%. O que é o piso da meta? Olha o termo interessante. Se César Granrio perguntar isso para você, qualquer outra banca de Congo, o piso está lá embaixo. Qual que é o piso da meta? 2,5%. Né? 2,5%. Aí você fala, professor, e se colocar mais baixo esse cara, professor? Cara, se colocar mais baixo esse cara, não é bom para o país. Tá? Então, você tem que vencer essas paixões para concurso, cara. Tá? Tem que vencer, então ele quer que fique no centro da meta. Por quê? Porque a deflação também é ruim. Tá? Os países europeus aí estão sofrendo para sair desse quadro de deflação. Né? É a variação mínima de tolerância dentro do sistema de metas inflacionárias. Isso é que é o piso da meta. Serve para prevenir o risco de uma inflação muito baixa ou até uma deflação, queda de preços, o que pode indicar um desequilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado, com mais produtos disponíveis do que consumidores dispostos a comprá-los, né? Esse desequilíbrio, né, entre demanda e oferta e demanda, pode afetar a indústria por excesso de capacidade produtiva e provocar demissões, aumentando o risco de maior desemprego. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos e países da zona do euro lutam para combater a baixa inflação após a crise internacional de 2009. Viu? Tudo tem que ser sob medida. O que é o teto da meta? O que está lá em cima, né? Que hoje é 6,5%. Tá? Isso aqui é fácil. É o limite ao qual a inflação pode chegar dentro do sistema de metas. É um determinado período. Atualmente, ele está em 2 pontos percentuais acima do centro da meta, que é 4,5%. Se a inflação estourar esse teto, o presidente do Bacen tem a obrigação de divulgar uma carta aberta ao ministro da Fazenda, justificando o descumprimento e informando quais medidas serão adotadas para que a inflação volte a níveis tolerados. Ok. Agora uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim. Professor, o que acontece se não atingir a meta? Primeira coisa, não tem punição para ninguém. Né? Só que é uma sinalização muito ruim para o país, para os investidores. O país está integrado aí ao mercado internacional, à globalização. Nós temos muitos investimentos estrangeiros. Então isso é muito ruim. Né? Então o que acontece se o país não atingir? O IPCE estourou o teto da meta em 2001 e em 2004. Olha a informação para concurso. Quando que foi estouradas as metas? 2001 e 2004. Não há punição quanto se ultrapassa o teto, mas serve como uma advertência moral
que gera insegurança nos investidores, que aumentam a exigência de juros para investir no país, explica a pessoa, né? Nesse caso, o presidente do Banco Central, no entanto, deve divulgar uma carta aberta ao ministro da Fazenda. Olha só, a única obrigatoriedade que ele tem que fazer é o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, tem que saber esse nome. O ministro da Fazenda é o Joaquim Levy, tem que saber desse nome. Ele tem que fazer uma carta aberta, ou seja, pública, para o ministro, justificando o descumprimento e informando quais as medidas serão adotadas para que a inflação volte a níveis toleráveis. Bacana, hein? Magnífica aula essa, hein? Gostei bastante, tá certo? Foi para vocês aí, né? Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, vamos estudar, vamos concentrar. Esse concurso vai ser seu, acredite, são bastante vagas, são mais de 2.500 vagas. Cumpra as nossas metas de estudos, cumpra, façam disso o seu projeto de vida, que você não vai se arrepender. Acredite, até o dia 15 de março dá para você ficar hiper competitivo. Lembre-se, gente, estratégia. Nós classificamos aqui aquelas matérias que são de baixa complexidade, que dá para você gabaritar. Cultura, ética, atualidades, atendimento, vendas e conhecimentos bancários, cara. Você tem tudo para você sair muito bem nessas matérias. Uma pontuação lá em cima. Aí você equilibra no inglês, no português e na matemática. Informática também dá para sair muito bem. Tá certo? E pode contar conosco, galera. Olha só, uma frase aqui, né? Eu recebi um e-mail de um aluno muito ingrato. Vou dizer isso para vocês aí. Fiquei muito chateado com ele. Mas a gente sempre releva essas coisas, não tem o que fazer, né? Aí, olha só, que eu vi na internet, trouxe para o site, trago para vocês. Expresse gratidão pelo que você já tem. Expresse gratidão pelo que você já tem, cara. Tá? A vida diz o seguinte, aquilo que você não tem gratidão, que você já tem, ela toma de você. Cuidado, hein? Tá certo, meus amigos? Forte abraço, bastante caloroso, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.